O reavivamento de que precisamos. Capítulo 5. Convicção. Há uma grande coisa que sempre foi proeminente nos grandes reavivamentos espirituais do passado, a saber, uma convicção verdadeira e profunda de pecado. É esse um dos elementos vitais que está faltando hoje em dia. Como é desapontador o método empregado por uma grande parte do evangelismo atual. Como é raso e fictício quando comparado com o trabalho genuíno do Espírito. Toda pressão, insistência e instância, o ficar de pé, o levantar a mão, o ato de vir para a frente, etc. Todas essas demonstrações públicas, assim como são levadas a efeito nas campanhas modernas, podem ser puramente carnais. Isso não quer dizer que estar com os homens seja contrário às Escrituras. Praza a Deus que não. É que quando não há convicção, tudo é inútil. O evangelho moderno, com a sua irreverência, com a sua linguagem de salão e com a sua frivolidade que entristece o espírito, sem considerarmos o profissionalismo lamentável, não pode conduzir à convicção de pecado, dando resultado espiritual. Onde há convicção genuína de pecado, não há necessidade de instar, de insistir, de fazer pressão com o poder da carne. Os pecadores virão sem serem forçados, virão por sentirem necessidade de vir. Aqueles que voltam para casa sem poderem dormir ou comer por terem uma convicção profunda de que são pecadores, não precisam de que se insista com eles para procurarem alívio. Na campanha moderna, os evangelistas pedem ao povo que aceite Cristo e fazem bem. Mas, se pudessem ver os pecadores pedindo a Deus que o aceitasse, seria melhor. O povo hoje recebe a salvação com tanta frieza, formal e corriqueira, e com tanta indiferença que dá a impressão de estar fazendo um favor a Deus ao receber o seu oferecimento de redenção. O povo tem os olhos secos e o senso de seus pecados não existe. Não se vê o melhor sinal de penitência nem de contrição. Consideram que os que decidem que essa atitude revela varonilidade, mais que engano. Se houvesse convicção, se os que se convertem viessem com o coração humilhado, sim humilhado e contrito, se viessem com o clamor próprio da alma carregada de culpas, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador, se viessem tremendo com a consciência diante da questão de vida ou morte, dizendo como o carcereiro de Filipos, que é necessário para me salvar, que convertidos haveríamos de ser? Mas, em nosso evangelho do século XX, não é esse o caso. Os homens são instados a se salvar antes de saberem que estão perdidos e crer antes de se convencerem de sua necessidade. O fruto é colhido antes de estar maduro e é claro que, assim, o trabalho está sujeito a não ficar completo. Se quisermos colher os frutos do Espírito Santo, é necessário que Deus prepare o terreno. O Espírito Santo pode convencer os homens do pecado antes que eles creiam de verdade. É certo dizer ao povo para crer quando Deus já operou em seu coração, porém é preciso que, primeiramente, sintam a necessidade de crer. Esperemos que o Espírito de Deus tenha feito sua parte antes de dizermos: crer no Senhor Jesus será salvo. Vejamos primeiramente os sinais convicção, a ponto de ele exclamar: que é necessário para que eu seja salvo? Saberemos que ele já está pronto para ser exortado a crer e exercitar a fé em Cristo, não antes. Há um outro evangelho muito popular nos dias que correm que parece excluir a convicção de pecado e arrependimento do plano de salvação, exigindo apenas que concorde intelectualmente com o fato de sua culpa e pecaminosidade, assentando também intelectualmente como um fato a suficiência do sacrifício expiatório de Cristo. Uma vez concedida essa convicção, esse tipo de evangelho manda que o pecador volte em paz e sinta feliz na certeza de que o Senhor Jesus já endireitou a situação entre a sua alma e Deus, clamando assim paz, paz, quando não há paz. As conversões fraquíssimas e falsas desse tipo podem ser uma das razões que levam muitos a adquirir que a profissão cristã desonra a Deus e acarreta a reprovação da igreja por falta de vidas consistentes,
cheias de quedas e de recrudências, numa vida mundana e de pecado. A recomendação de Deus deve ser imposta com toda a clareza. Pela lei é que vem a noção de pecado. É preciso primeiro que o pecado seja sentido e depois lamentado. É preciso que os pecadores se entristeçam antes de serem confortados. A grande necessidade do momento são conversões verdadeiras. Conversões como aquelas que havia e que tornaram a haver quando a Igreja sacudir sua letargia, apoderar-se do poder de Deus, fazendo baixar o antigo poder. Então, como no passado, os pecadores hão de desmaiar diante do terror da perdição eterna. J. H. Lord. Seria o caso de chamar o médico antes de adoecer? Porventura estamos com um povo que se sente forte e bem disposto a que se apresse em recorrer ao médico? Porventura o homem que está nadando sem dificuldade pede socorro ao que está na praia para que vá salvar? Certamente não, mas deixa a doença chegar, logo que sentirmos necessidade, o médico é chamado. Sabemos que carecemos de médico. Quando sentimos que vamos afundar e percebemos que nos estamos afogando, então pedimos socorro. Ah, como é grande a agonia quando vemos que vamos indo para o fundo e percebemos que, se alguém não vier ao nosso auxílio, pereceremos e estaremos perdidos. Assim também é com a alma que perece. Quando uma pessoa se convence de que está perdida, grita com a angústia do seu coração: que hei de fazer para me salvar? Não será preciso instar nem insistir com ela. É questão de vida e morte para ela, e ela fará qualquer coisa para se salvar. Vedes assim que não estou falando a respeito de campanha evangelística. Frequentemente esse serviço tem de ser feito individualmente e só assim. Mas nesse reavivamento, qual é a glória que o caracteriza? Tudo de Deus? Não há lugar para a honra do homem nesse caso. Enquanto se fizessem esses serviços evangelísticos, como eles são diferentes, grande excitação, muita exteriorização de alegria, vintemos de convertidos citados e depois um resultado impúrio, um estado de coisas inteiramente falsa. Essa teoria de aceitar a Cristo sem convicção, essa crença só com a cabeça, sem novo nascimento, sem a experiência do renascer, que zombaria. É dessa falta de convicção que resulta o reavivamento impúrio, é o trabalho incompleto. Uma coisa é levantar a mão e assinar um cartão, e outra coisa muito diferente é ser salvo. Se quisermos que o trabalho dure, é necessário que as almas sejam trazidas com liberdade bem definida. Uma coisa é ter centenas de convertidos professos durante a excitação de uma campanha e outra voltar 5 anos mais tarde para ver quantos permaneceram. Quando John Bunyan representou o cristão com um grande fardo de pecados nas costas, mostrou que compreendia bem o problema, descrevendo os esforços da alma até se libertar de tua carga ao pé da cruz. Deus colocou seu próprio valor em sua palavra. Ele a designa com o nome de fogo, martelo e de espada. É que o fogo queima, um golpe de martelo machuca, e uma ferida produzida com uma espada, na verdade, produz dor. Quando a palavra de Deus é proclamada com o poder da unção, ela queima como fogo, quebra como martelo e penetra como a espada, sendo que o sofrimento espiritual ou mental é tão penoso como o sofrimento físico. E se não for, é sinal de que há qualquer coisa errada em relação ou ao mensageiro ou à mensagem. Se uma pessoa tivesse cometido um crime nefando e fosse subitamente presa, sua culpa exposta à sua consciência por algum representante da justiça na linguagem das Santas Escrituras, dizendo: és tu o culpado, seria muito natural que o acusado empalidecesse e apresentasse todos os sintomas de agonia e de mal-estar. Quando o orgulhoso monarca assírio Belazar viu aquela espécie de mão que escrevia sobre a argamassa da parede, seu rosto mudou de aspecto e seus pensamentos o perturbaram tanto que as juntas do seu corpo pareciam afrouxar-se e os joelhos começaram a bater um contra o outro.
Ninguém pensou que tais efeitos não fossem naturais. Por que então considerar estranho que os pecadores não fiquem poderosamente despertados pelo Espírito de Deus e que se sintam profundamente convencidos de anormalidade de seus crimes, antecipando no mesmo instante o perigo de serem lançados num lago de fogo e vendo o inferno mover-se ao seu encontro? Não é natural que essas criaturas apresentem os sintomas de um mal-estar alarmante com uma agitação que sentem o seu íntimo? Memórias de G. Brouwer. Foi essa a experiência dos servos de Deus através dos séculos. Em todos os reavivamentos tem havido profunda convicção de pecados. Alguns dos registros até parecem estranhos para aqueles que só conhecem e estudam o Evangelho do 20º século. Incidentes como os que se seguem eram comuns na vida desses homens. Mais ou menos na metade do sermão, um homem gritou: "Eu caí em oração e não pudemos pregar mais por causa dos gritos e lágrimas em todo o recinto." T. Collins. Os sermões terminou com uma vitória. Os que procuravam salvação desciam de seus lugares e abarrotavam os degraus de passagem, apertando-se sem constrangimento e se ajoelhando sob a grade que os cercava. T. Collins. Um quaker que ficara em pé ao lado sentiu-se bastante aborrecido diante da assimilação dessas escrituras e estava mordendo os lábios e torcendo as sobrancelhas, quando caiu como fulminado por um raio. A agonia de que se sentiu tomado ainda era mais terrível de se ver. Nós pedimos a Deus que não o causasse, e logo ele levantou a cabeça chorando e dizendo, em voz alta: "Agora sei que és um profeta do Senhor." John Wesley. J.H. era homem de vida regular e de boa conversação. Assistia constantemente às orações públicas e aos sacramentos, e tinha zelo pela igreja e era contra os dissidentes de qualquer denominação. Sendo informado que as pessoas caíam com manifestações estranhas nas sociedades, ele se chegou para presenciar o fato com os próprios olhos. Porém, estava menos satisfeito do que antes. Por isso, fora até lá ver um dos teus conhecidos, esforçando-se até 1h da manhã, e além das medidas para os convencer que aquilo era uma ilusão do diabo. Estávamos indo para casa. Alguém se encontrou conosco na rua e nos informou que J.H. estava caído e estrebuchando como louco. Parece que ele se tinha sentado para jantar, resolveu terminar primeiro a leitura do sermão sobre a salvação pela fé, que havia tomado por empréstimo. Ao ler a última página, começou a mudar de cor. Caiu da cadeira e começou a gritar terrivelmente, batendo a cabeça contra o solo. Os vizinhos ficaram alarmados e correram para o lugar onde estava. Entre 1 e 2 horas também fui, encontrando-o no chão. O quarto estava literalmente cheio de pessoas e sua esposa não conseguiu manter fora do aposento, enquanto ele gritava: "Não, deixa todos entrarem, para que todo o povo presencie o justo julgamento de Deus." 2 ou 3 homens o estavam segurando da melhor maneira que conseguiam. Imediatamente ele fixou os olhos sobre mim. Estendendo a mão, gritou: "Sim, este é aquele de quem eu falei que era enganador do povo, mas Deus prevaleceu. Eu disse que tudo era ilusão, mas não é ilusão." E então falou com voz estertorosa: "Ó tu, diabo, tu demônio maldito, sim, tu legião de diabos, não podereis ficar onde estás. Cristo vos expulsará. Sei que o trabalho dele já começou. Despedaçai-me, se quiseres, mas não me podereis fazer mal." Começou a se bater contra o solo outra vez, tendo o peito arquejantes, como que tomado pelos estestores da morte, e grandes gotas de suor escorriam pelo rosto. Todos nós nos entregamos à oração. Os estestores cessaram e tanto o seu corpo como a sua alma foram libertos. John Wesley. O poder de Deus estava presente. Vieram para se salvar e não ficaram desapontados. Os soluços e prantos eram admiráveis. Parecia que Deus tinha descido com terror e poder, como se o Espírito estivesse passando e se difundindo por todas as regiões e em cada alma. Estava lançando à luz a compreensão, assaltando e submetendo as fortalezas do pecado existente nos corações, revelando-se como o antagonista do pecado.
perturbando-o, seguindo-o em todos os seus esconderijos, abalando as almas nos seus alicerces, atraindo-os lentamente, mas com segurança, a uma crise, acumulando as sentenças de condenação uma após outra. Fazia-o que toda a alma, reunindo as energias de que dispunha em um grito, pedindo misericórdia, exclamava: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Que devo fazer para me salvar? Salva-me, Senhor, senão eu pereço. Ó, salva-me, senão eu me afundo no inferno. Cura a minha alma, porque pequei contra ti. James Cowley. Parecia que o poder de Deus estava descendo sobre a congregação como um vento forte e impetuoso, derrubando tudo adiante de si com uma energia espontânea. Fiquei de pé, admirado com aquela influência que se apoderava de quase todo o auditório. Não podia haver comparação melhor ao que se passava, irresistível de uma correnteza poderosa, de uma enchente que, como um dilúvio, derriba e arrasta com seu peso enorme tudo quanto se antepõe o seu caminho. Quase todas as pessoas, de todas as idades, estavam curvadas por assentimento comum, sendo dificilmente possível resistir ao impacto dessa operação surpreendente. Junto às velhas e mulheres que tinham sido alcoólatras inveteradas durante muitos anos, e também algumas crianças pequenas, não tendo mais de que 6 ou 7 anos de idade, todos pareciam aflitíssimos com a condição de suas almas. Os corações mais endurecidos foram obrigados a se curvar. O homem que era chefe dos índios, este mesmo que antes pensava ser o mais reto de todos os seres humanos, e cuja condição ele considerava mais favorável porque sabia um pouco mais que seus patrícios, ele que no dia anterior me dissera, confiante que fora cristão durante mais de 10 anos, agora estava preocupadíssimo com a sua alma, chorando amargamente. Outro homem avançado em anos, e que tinha sido assassino e célebre pelo vício de embriaguez, também fora levado agora a derramar muitas lágrimas suplicando por misericórdia e lamentando que por tanto tempo não se incomodasse mais com os perigos tão grandes que corria em sua vida. Quase todos estavam chorando e clamando por misericórdia em todo o recinto, enquanto muitos, do lado de fora, nem podiam ir, nem permanecer de pé. A angústia era tão grande que nem sequer viam os que estavam ao seu redor, cada um orando independentemente. David Brainerd. A igreja estava excessivamente cheia de gente. A palavra era viva e poderosa, e muitos eram atingidos no próprio coração. Tomados pela agonia resultante da convicção de seus pecados, clamaram em voz alta pedindo misericórdia. Chegou a meia-noite e os penitentes ainda estavam ajoelhados, resolvidos a estar perante Deus até prevalecerem. Enquanto um ou outro se retirava, depois de ter encontrado paz mediante a fé, outros, com o coração atingido, permaneciam em seus lugares. O despertamento era tão intenso que, apesar de que Squire já se ter retirado, o povo, despertado e entristecido, não queria deixar o recinto durante a noite toda, por todo o dia e a noite seguinte, realizando uma grande reunião de oração contínua e sem intermitência. Suponha-se que cerca de 100 pessoas se converteram, enquanto muitos professos já velhos eram despertados e se entregavam a Deus para uma vida de mais consagração. Memórias de Squire Brook. Enquanto entregue à oração, 2 daqueles que entraram foram despertados e começavam a clamar pedindo misericórdia. G. Carvosso. Nem bem ele havia comunicado as notícias, sua irmã, como que tendo o coração cortado, começou a chorar pedindo misericórdia. G. Carvosso. Enquanto eu estava orando, desceu o poder de Deus, e ele com o seu companheiro penitente foram como que cortados em seu coração pelo que choravam altos, sentindo a culpa de seus pecados. G. Carvosso. Quando eu conversava com uma senhora idosa com mais de 70 anos, ela sentiu seu coração cortado, e logo o Senhor libertou a sua alma. G. Carvosso. Quando a convicção atinge o seu auge, como acontece com o seu processo mental,
A pessoa, pela fraqueza, não se pode sentir ou ficar de pé, e por isso ou se ajoelha ou cai por terra. Grande número de pessoas convictas dessa cidade e em suas vizinhanças, e agora eu creio também que em todas as direções do norte, onde prevalece o reavivamento, são postas por terra, tão rapidamente como quando caem, como se estivessem destituídos de nervos, paralisados e sem forças, dando a impressão de terem sido abatidas por um tiro. Cai com um gemido profundo e alguns com um grito selvagem de horror. É a grande maioria que prosta com ele apelo intensamente ansioso. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha alma. Todo o corpo treme como se fosse uma vara verde e como que um peso intolerável é sentido sobre o peito, ficando a pessoa tomada por uma sensação de asfixia, da qual se livra somente com a sua urgência e súplica em voz alta, pedindo libertação. Via de regra, o sofrimento corporal e a angústia continuam até que a pessoa encontre um alto grau de confiança em Cristo. Então o olhar, o tom de voz e os gestos mudam espontaneamente. O aspecto angustioso e de desespero são substituídos pelo aspecto de gratidão e de adoração. A linguagem, as expressões fisionômicas, as lutas terríveis e a depreciação própria são expressas em voz alta e desesperada, traduzindo convincentemente o que as pessoas declaram depois. O conflito mortal que estava havendo entre elas e a velha serpente é o que sentem em nossas condições. O suor corre pelo corpo das vítimas angustiadas, molhando sua roupa e os seus cabelos. Alguns experimentam esse conflito exaustivo várias vezes, outros só uma vez. Não têm desejo de comer durante vários dias, não dormem, mesmo que se deitem, esforçando-se para fazerem. O reavivamento irlandês de 1859. O poder do Espírito do Senhor tornou-se tão forte sobre suas almas a ponto de arrastar tudo diante de si, como um vento impetuoso do Pentecoste. Alguns gritavam em agonia, outros, e entre eles alguns homens fortes, caíram no chão como mortos. Fui obrigado a repetir um salmo em voz alta, confundindo suas palavras com as lamentações e gemidos de muitos daqueles que se sentiam presos, suplicando a sua libertação. G. Bruens. Um reavivamento sempre inclui convicção de pecado por parte da igreja. Crentes professos que se tenham desviado não podem levantar-se e principiar imediatamente uma vida de serviços a Deus, sem sondar profundamente o coração. É preciso alcançar e destruir as fontes de pecado. No verdadeiro reavivamento, os cristãos são sempre trazidos a essa convicção, esperando de que Deus os aceite. Nem sempre a sua experiência chega a esse ponto. No entanto, sempre que há um reavivamento genuíno, as convicções profundas de pecado e muitos casos de pessoas que perdem toda a esperança. C. G. Finney. Ó, salva o Senhor, te peço, da culpa do seu pecado, ilumina o impenitente para que veja o seu estado. Derrama, Senhor, o Espírito sobre todo o arrependido, seja pobre ou abastado, que não quer morrer perdido, de que o que está em agonia, de suas culpas convicto, em tua misericórdia encontre o perdão bendito. Pai, no sangue derramado, em nosso favor por Cristo, o resgate já foi pago no plano por Deus previsto. Que a morte não surpreenda numa vida impenitente, que com teu poder ungido vivam como vive o crente.